Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Processos de Fabricação CNC. Beleza, trabalhamos aí os principais conceitos que o nosso material didático traz e trabalharemos agora referente aos materiais complementares que estão na biblioteca da nossa plataforma. Então, trazendo esse material, a capa dele para quem estiver estudando depois, é um material do Senai, Roberto Simonsen. Então, aqui nós vamos trabalhar de eventos envolvendo o CNC. Então, quais são os principais recursos, né, do comando numérico computadorizado? Então, tem vídeo gráfico para o refil da peça e visualização do campo de trabalho da ferramenta, compensação do raio do inserto, programação de áreas de segurança, programação de quaisquer contornos, programação de velocidade de corte constante, programação com subprogramas, né? Comunicação direta com o operador através do vídeo, IHM, né? Sistema de autodiagnóstico que verifica se o código está ok, você pode simular. Programação absoluta ou incremental nos deslocamentos, capacidade de memória, memorização dos programas por entrada manual de dados. Então, precisa do conector, né? RS-232 e via internet. Monitorização da vida útil da ferramenta, programação em milímetros ou polegadas, programação em ciclos fixos de usinagem preset realizado na própria máquina. Para definição dos nossos eixos, usamos a regra da mão direita. Imaginando que é tridimensional, né? Você tem essa fazendo o desenho ali. Então seria o Y aqui para cima, o X para cá, né? Como se tivesse um plano cartesiano normal, né? Eixo das coordenadas das abscissas e o aumento é o advento do eixo Z, né? Que é o eixo para frente que vai dar profundidade. Então, o polegar indica o sentido positivo no eixo imaginário, representado pela letra X. O indicador aponta, né, o sentido positivo do eixo Y e o médio aponta o sentido positivo do Z. Vocês também no vídeo deve estar certinho aqui. Então, nesse sentido, eu vou considerar positivo, no outro eu considero negativo. Para mim, seria o contrário, né? Eu já veria de outra forma, eu já veria assim, ó. Eu estou vendo agora, né? O positivo para cá, o negativo, no eixo Y positivo para cima e o Z apontando para mim. Então, nas máquinas, ferramentas, o sistema de coordenadas determinadas pela regra da mão direita pode variar de posição em função do tipo de máquina, mas sempre seguirá a regra apresentada, onde os dedos apontam o sentido positivo dos eixos imaginários e o Z será coincidente ou paralelo ao eixo árvore principal. Então, aqui as figuras, né, mostram a posição desses eixos numa fresadora com a árvore na vertical e a outra com a árvore na horizontal. Então, na vertical, a fresadora, né, o trabalho dela. Então, imagina você vendo, eu teria que ver dessa forma aqui, ó. Então, a fresadora vai fresar assim, né? A nossa ferramenta vindo. Eixo X para mim, né? Agora estou analisando para mim, seria para cá. Positivo do Y para cá e o Z para cima. Se for uma horizontal, aí se for horizontal já tem uma diferença, né? Eu teria que olhar ela, no caso é da mesma forma, né? Não, na verdade, deixa eu ver, na horizontal ela vai fresar assim, então eu teria que ver ela assim. Teria que ver ela assim. Para mim seria invertido, né? O Z, o Y e o X. Então depende muito de onde vai vir a ferramenta para... Por quê? Imagina o seguinte, se ela vem assim é o que é natural, XY, se ela fizesse só o 2D, né? Então seria que nesse plano, o Z já teria que subir ou descer para dar profundidade. E se ela fresa assim, o natural é aqui e aqui, né? Assim e assim, como se fosse um plano. E se for para frente ou para trás, aí já é a profundidade onde entra o Z. Sistema de coordenadas, né? Os dados numéricos utilizados na programação de máquinas CNC podem ser cotas de posicionamento ou quantidades. Então, por exemplo, rotações por minuto, que é um dos métodos, né? Os dados numéricos aí vão estar nessa configuração. Rotações por minuto. Então, a cada um minuto, quantas rotações, né? Essa nossa ferramenta vai dar, né? Conforme o eixo árvore e tudo mais.
Então, as cotas de dimensionamento são definidas segundo o sistema de coordenadas, se é milímetro, se é polegada. Este sistema garante que a ferramenta pode ser comandada exatamente através dos percursos que realize, porque os pontos na área de trabalho da máquina estão definidos. Então, imagine aqui um sistema de coordenadas, né? Eixo das coordenadas e das abscissas. Então, o x para cá e o y para cima. Agora temos duas cotas definidas, cada ponto, ou seja, né, uma relação a cada uma das retas. Esse sistema no qual os eixos formam ângulos, ou os eixos formam entre si um ângulo de 90 graus, é chamado de ortogonal ou plano cartesiano, né? Sistema cartesiano. Então, nesse sistema, as cotas são chamadas de coordenadas, divididas entre abscissas, né? Estão no eixo X, e as ordenadas, na verdade, não são o eixo das coordenadas, é o eixo das ordenadas. As ordenadas abscissas no X, paralelas ao eixo X, e as ordenadas paralelas ao eixo Y. A hora que eu penso ligar o microfone é onde? Show de bola. Então, no ponto A, né? Qual que é o posicionamento do ponto A aqui? Sem olhar na colinha lá. Acho que o Juscelino entrou aqui, vai conseguir falar com a gente. Então, se a gente pegar o ponto A, ó, analisando no eixo das abscissas, que é o eixo X, ela é 40 positivo. E no Y, ela é 30 positivo. Então, se for fazer um gráfico, ela ponto A 40, 30. Geralmente, no eixo X vem primeiro e no eixo Y depois. Ponto B, menos 30, né, no eixo X e 20 no eixo Y. Menos 30 com 20 positivo. C, menos 20 no eixo X com menos 30 no eixo Y. E o D, 40 no X e menos 20 no Y. Então, cada quadrante aqui, ó, que quadrante? Essa área aqui, ó, entre cada um dos eixos, que forma 90 graus. Aqui é um segundo quadrante. Aqui, assim, ó, o terceiro. E, por último, o quarto quadrante. Esse posicionamento que a gente usa para definir os pontos e para onde que a nossa ferramenta vai no CNC. Então, imagina, eu quero sair do meu ponto A para o meu ponto B, então você vai ingressar esses pontos. Você sai do zero, foi lá no A, fazendo essa usinagem. Agora eu quero vir no B direto. Isso aí você define os pontos e ele vai, né, realizando essa usinagem até chegar no ponto definido. Então, olha lá, ó, 40, 30, assim vai. Ele fez uma tabelinha aqui para relacionar cada um desses 4 pontos. Sistema de coordenadas absolutas, função G90. Então, sistema de coordenadas de 2 eixos, um ponto qualquer estará sempre corretamente definido através, né, de um par de coordenadas. Para melhor entendermos esse sistema, já visto anteriormente como sistema cartesiano, um exemplo aqui, ó, ele vai usinar isso aqui. Então, você sai do zero, você tem que começar a usinar. Imagina você está fazendo um corte, né? Quero cortar uma chapa, vamos dar um exemplo aí. Cortar um blanquezinho, um bloco molde, né? Um bloco molde aí eu vou usar para fazer a fresagem. Então, estou usinando aqui, eu tenho que sair do 00 para o 20, 0, né? Que é 20 no X e 0 no Y. Depois ele vai caminhando. Ele fez uma tabelinha aqui, ó. Então, mostrando para a gente, né? Qual os pontos a serem seguidos conforme que tipo de coordenada absoluta. Então, seria 0, 0 aqui, ele foi para o 0,20, está levando em consideração a origem. E temos os sistemas de coordenadas incrementais. Então, no sistema incremental, a localização de um ponto qualquer não é definida tomando essa distância em relação à origem, mas sim verificando se o deslocamento é efetuado desde o ponto anterior até o atual. Exemplo, começou no 0, 0, ele está na posição 20, 0, né? No plano ou na coordenada absoluta, mas na incremental ele também é 20, aqui ele andou 20 aqui. Agora ele vai andar mais 20 para cá, né? Para chegar no P3 e vai subir 20. Então, o ponto P3 já seria 20, 20. Se a gente for para o absoluto, ele seria um 40, 20. Já tem diferenciação.
P4. Ele vai ficar zero, né? Zero no eixo X, que não teve mudança, não andou. E no Y20, então seria 0,20, P4. Se for no sistema de coordenada absoluto, P4 seria 40, 40. Então a diferença vai ficando muito grande. Qual o jeito mais fácil de trabalhar? Eu prefiro absoluta, que eu sempre imagino o ponto de origem. Depende se a pessoa também acha mais fácil trabalhar com absoluta ou trabalhar com incremental. Deu para pegar a diferenciação dos dois lá no presencial? Vocês já tinham pego esse tipo de diferenciação? Tinha ficado claro? Juscelino, Cláudio. Cláudio, sei que você está sem microfone, quiser falar pelo chat. Consegui pegar a diferença do G90 para o G91? A gente começou a pegar um pouco, viu? Da... Show de bola. Viu a diferença, né? Absoluta, o zero é a origem. Então, todas as medidas são pautadas conforme a origem, é a distância da origem. E no incremental é a distância do ponto interior. Então, para onde eu vou fazer essa movimentação? Eu peguei o barco meio andando aí. Essa atividade, esse exemplo, já é da Fresa ou ainda é do Torno? Perdão, desliguei o microfone aqui sem querer. Aqui estamos falando de fresa, mas vale para o torno também. Ah, tá. Não, tranquilo. Vai valer para os dois. Mas hoje o material é sobre a fresagem. Não, beleza, porque essa aí eu ainda estou com dificuldade para resolver ela. A do Torno tá feita, só tem que mandar. Aí eu vou iniciar nessa outra, que eu estava com muita dúvida nela. A da fresa, a gente teve uma primeira web aula e a gente foi falando. Eu dei mais ou menos como eu faria, né? Que seria um caminho. Não sei se é o mais usual para vocês. Mas se quiser, né? Não sei se assistiu ao vivo ou se já viu ela, fiz uns desenhos lá com umas cores diferentes, pode ser uma ideia. No encontro presencial, você também tem a possibilidade de pedir uma ajuda para o professor, né? Mas é só uma ajuda, né? Para ele resolver, não. E, e a gente vai trabalhando aqui. Mas realmente a SAP 2 vai dar mais trabalho, porque é mais difícil configurar, né? Muita forma geométrica ali. É porque ela tem 3 eixos, né, se eu não me engano. E a gente até comentou com o professor da semana passada, só que ele falou que de fresa ele manjava. Porque não era o Igor, né? O Igor vai amanhã. Acho que eu estava Hum. viajando, não sei. Aí amanhã é capaz que eu vou entrar no assunto também. Aí vocês também, as últimas são de frete, vocês podem tocar também no assunto, né? O pessoal do Charuri aí, os caras de mecânica são brabo demais. Então, pode tocar no assunto aí que eles vão dar uma força. Desde que seja uma dúvida, né? Para pegar cola na bondade aí dele, não. Que da última aula aqui teve um colega que entrou e mostrou a resposta ao vivo para todo mundo, né? Para fazer de novo, não, hein, pessoal? Só uma vez. É para pegar esse conceito junto com ele, né? Tirar as dúvidas e aí sim desenvolver. Eu creio que lá vai ser muito mais a lógica, né? Como você vai fazer aquilo do que em si programar. Porque não muda muito do torno. É, a gente até estava conversando com o professor que até então a gente não tem a fresa CNC lá, né? Ele falou que está Uhum. tendo a possibilidade de obter uma. Aí não sabe se vai chegar a tempo, mas por enquanto a gente não tem ela lá. É, isso dificulta um pouco, né? Quer dizer, o ter ele lá pessoalmente acelera o processo, na verdade, né? Acelera o processo. É, realmente vai fazer diferença aí, né? Mas lá não tem centro de usinagem, não? Lá tem até a outra fresa, né? É A convencional, né? convencional. Já assim, dá uma base pra gente, né? Mas eu digo, centro de usinagem tem? Centro de usinagem é aquele que faz os dois. Você fala, faz tanto o torno CNC, a Uhum, fresa, lá tem um CNC, né? uhum. Muito bom o CNC deles lá. Agora, Mas, ah, o centro de usinais em si, eu não sei. deixa eu abrir uma imagem aqui. Acho que a gente falou numa das web aulas sobre isso. Diferenciação torno, fresa e centro de usinagem. Deixa eu... Ah, eu queria sumir com esse negócio. Beleza. Aqui, ó. Uma fresa CNC.
Deixa eu abrir um centro de usinagem aqui. Será que não vai ter tanta diferença assim não, no visual? Entrar um bicho é mais parrudão também. Ele já é mais comum ter ele mais parrudo. Olha o tamanho desse aqui. Centro você consegue trabalhar, né, nos... Não, desse aí nós não tem lá não, ele é chique Tem não, demais. né? Não. Esse aqui é caro pra caramba, né? Eu sei que o Senai comprou alguns, tá chegando aí, tá distribuindo entre as escolas. Então, muito provavelmente vai chegar a CNC lá, ainda mais o Charuri que tá só crescendo. É mais. Mas vai, eu creio que ele vai ter um método lá, que o pessoal tem kit didático também, às vezes não tem a máquina em si, mas tem um kit didático. Então, de toda e qualquer forma, eu creio que ele vai conseguir sim trabalhar bem. E ó, dando sequência, né? Ponto E de referência da ferramenta e ponto N do assento. Ponto E serve, né, para informar ao comando das dimensões da ferramenta, sem o que o comando não teria meios de saber onde está a ponta da ferramenta para guiá-la na usinagem. Então, aqui é o ponto E, a distância aqui, né? Então, ponto E serve para informar ao comando as dimensões da ferramenta, sem que o comando não, sem o que o comando não teria meios de saber onde está a ponta da ferramenta para guiá-la na usinagem. Então, aqui, ó, faz o ponto I, distância Q e distância L, né? Então, ponto E é o ponto de referência para a gente colocar o dimensionamento do ferramental. O ponto N, ele já é o ponto que a gente vai iniciar, né, o nosso trabalho aqui, ó, ponto de assento, né? N no assento, ponto N do assento. Então, eu estou pegando aqui, ó, vou desenvolver meu trabalho, que é o ponto E, e o ponto N, o ponto de assento dessa ferramenta. No Fanuc, L é igual a H e R igual a D. Siemens, L e R são iguais ao D, né? Aqui questão das dimensões vamos falar, as dimensões das nossas ferramentas. E aqui um exercício para coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Vamos fazer aqui. Quem consegue me ajudar nessa atividade? Ver se a gente pegou bem. Vamos fazer os três primeiros. Para achar o meu lápis. Vamos lá. P1. Onde que está o P1? Ó, vou pegar aqui. Ponto P1 está bem aqui, ó, na origem. Coordenada absoluta. Como que a gente faz? Ponto P1 considero o que na absoluta? 0 e 0? Isso, é o Concorda eixo zero, comigo? né? Tava fechado o Beleza. microfone aqui. Ah, show de bola. Caminhei para o P2. P2 eu já andei 35, positivo ou negativo. Se o meu zero está aqui, ó, então eu caminhei para cá, é positivo, né? Então, meu ponto P2, ele tem que ser 35 no eixo X Isso. e no eixo Y ele não caminhou nada, então mantém o zero. Isso. P3, estou em que posição em relação ao eixo X? Não teve movimentação, continuo 35. E no eixo Y agora eu subi 30, né? Tá aqui a cota, ó. Isso. Então, 35, 30. Eixo 4 agora, Juscelino. Consegue me dar as posições? O eixo 4 foi em P4. P4, perdão, não é eixo 4 não, é P4. Aqui ele continua em 35. Ah, aqui ele já andou, ó. Tá bem aqui o P4. Eu não estou conseguindo ver o quanto ele andou.
Vamos lá. Você sempre vai basear o seguinte, ele está aqui, é a distância que ele andou em X, né? Então é para cá. Você tem uma cota bem aqui embaixo que te dá essa medida, ó. Tá, 65. 65, excelente. Vamos lá. E no eixo Y? Y vai ser aqui, ó. Ele está nessa posição, né? Uhum. Até aqui. Quanto que vale isso aqui? Você tem uma cota aqui, ó, Isso. te dando essa medida. Eu tenho 30, Quanto? né? 30, exatamente. P5. No eixo X, como que ele está? No P5. O P5 ele continua em 65, né? Excelente. E Y? Tem que saber a altura. Daqui até aqui, tá na mesma linha, né? Isso. Então, quanto que vale o Y? 65. Não, não. Aqui, ó. O Y é em relação a... Aqui, ó, o Y vai ser assim e o X assim, ó. Vamos colocar a altura. O zero tá bem aqui. Uhum. Então, que altura que tá o P5 em relação ao zero? O P5 é esse aqui. Que altura que ele tá em relação ao zero? Não tá na mesma? Tá na mesma. Qual que é a altura do ponto zero? O zero é zero, zero, né? Zero em Isso. X e zero em Y. Qual que é a medida de Y para o P5? O desenho aqui tá bem pequeno, mas Tá nessa linha aqui, ó, na mesma linha do zero no Y. é porque anterior, no P4, ele tava 30, né? Ele desceu, né? Ele estava aqui em cima, ó. Então ele continua. 30. Isso, então ele foi Agora ele para zero. desceu. Exatamente, foi para zero. Excelente. Então ele veio para zero. 65, zero. P6 para a gente fechar. Em relação a X, 115. excelente. Em relação a Y, Ele continua no zero. show de bola. Vamos agora para incremental. Beleza, vamos lá. Incremental P1 começa 00, né? Uhum. 00, P2. Como que é agora? É o quanto ele andou, não é mais a posição em relação ao zero. P2, quanto que ele andou em relação a X? Ele saiu do 30. zero e Ele andou respondeu certo. 35. Excelente. Em relação a Y, e continua na mesma linha, o P2. Isso. Então ele mudou, ele saiu do zero? Não, ele Então continua zero continua ainda. zero. Excelente. P3 subiu. Ele estava aqui agora, o nosso ponto de referência é esse, que agora é o Uhum. P3 em relação ao P2. Ele saiu do zero e foi para... Ah, não, aqui eu tô falando em Y, calma aí, em X, né, que é daqui para Uhum. cá. Ele mudou alguma coisa? Não, 35 Não. ainda. Então, se ele continua no 35, como é incremental, ele não andou nada. Então, é zero. Essa que é a diferença para o absoluto. Olha lá, o P3 já começava com 35, ó. Isso. Aqui é zero porque não mudou nada do P2, manteve na mesma. Então ele saiu, ele movimentou nessa direção para cá, não. Ele continua nessa mesma linha, ó. Então, em relação ao X, ele não mudou nada. Então mantemos. Em relação ao Y agora, esse P3, ele está mais alto e está na mesma linha? Agora ele subiu 30, né? E aí você marca o 30 aqui. P4, ele mudou em relação ao X Sim. com comparação ao P3? Sim. Quanto que ele andou? Ele andou agora 65. É, só que ele estava já no 35, né? Então ele andou Ele já 30, é né? excelente, pegou. É isso mesmo que é o diferencial do incremental pro absoluto. E agora o Y, ele mudou de altura, o P4 para o P3? Não, ainda continua na mesma altura. Então, você está na mesma, é zero, né? Uhum. Beleza.
que isso significa no incremental? Imagina aqui, você está lá usinando em 2 eixos. Então, se você é 30 a 0, significa que ele vai andar 30, no caso, para você está espelhar, né? 30 para a direita. E se ele tivesse menos 30, ele andaria 30 para a esquerda. Eu acho que para vocês espelhado, eu fiz o movimento certo, né, Celina? Uhum, fez sim. Ah, então tá bom. Eu tenho que entender na minha cabeça que eu tenho que fazer o contrário do que eu vejo. Então, se fosse em Y, aqui é mais fácil, né? Se ele tivesse 10, ele anda 10 para cima. Se ele tá menos 10, ele anda 10 para baixo. É esse o movimento. Aí você vai ver agora no P5. Em relação ao X, o P5 tá na mesma reta? Sim. Beleza, então ele fica que valor? Ele tá na mesma, ele fica 0, né? Não Ele mudou fica zero. nenhum pouquinho no eixo X. Em relação ao eixo Y, ele mudou daqui para cá? Aí Eixo Y ele é a altura, é o Y da altura, isso mesmo. se a gente fosse considerar, né? Então ele mudou. O que que ele fez? Ele saiu de 30 e foi para zero, né? Então é menos 30 agora, ó, Ah, tá. Menos 30. que é o movimento. Ah, eu estava Uhum. aqui. Ele sempre usa a última medida. Então, como ele vai descer, menos 30. Se fosse no absoluto, ainda é positivo, olha lá, ó. Lá no absoluto, ó. O P5 é 65 e 0. Aqui é 0 e menos 30. Então, tem que saber se você está no G90 ou se está no G91. Escrever aqui em cima. Esse aqui é o G90. É o nosso código no CNC. E aqui, quando você chama o G91. Beleza, vamos mais um para fechar no P6. Vamos lá, P6. Mudou alguma coisa em relação ao P5 no eixo X? Sim. Ele estava no 65 e foi para quanto? Ele estava até aqui no 65, ele veio até o 115. É Quanto que ele andou? Aí você tem que pegar, né? Se é de 65 foi para 115, você tem que seria fazer a conta de 115 menos 65, que vai dar o valor de, 40. acho que aqui 50? é 50. Ah, tá 40 certo. daria 105, né? Isso. Foi para 115. E 115. Isso. ele mudou alguma coisa no eixo Y agora? Em relação ao eixo Y? Saiu daqui e veio para cá? Não, Não, então continua mantém a mesma zero. linha. A mesma linha é zero. Isso para o Y, né? Beleza. Então a gente consegue já trabalhar com essas duas coordenadas. Facilitam a gente no dia a dia. Você vai escolher qual é mais fácil de manobrar, né? Vocês têm esse poder aí de decisão. Funções G, quais são elas? Ó? G0, interpolação linear com avanço rápido. G1, interpolação linear com avanço programado. G2, interpolação circular no sentido horário. G3, interpolação circular no sentido... eu estou fazendo o contrário para vocês, né? Horário. G3, anti-horário. G4, tempo programado de espera. Então, que ele vai esperar ali fazer alguma atividade. Parada precisa no G9. G15, programação de coordenada polar desligada. E G16, programação de coordenada polar ligada. G17, seleção do plano XY. G18, XZ. G19, YZ. G20, vou trabalhar com meus dados em polegadas. G21, vou trabalhar com meus dados em milímetros. Então, esse aqui, muitos deles você já coloca no que a gente chama de cabeçalho, né? Que a gente viu lá na última aula é o início do programa. Vou escolher que eu quero trabalhar qual plano. Vou trabalhar com coordenada polar ligada e desligada. Vou trabalhar dados em polegadas e milímetros. G40, desativa a compensação do raio da ferramenta. G41, ativa a compensação do raio de corte à esquerda. G42, ativa a compensação do raio à direita. G43, ativa a compensação do comprimento da ferramenta. Então, por muitas vezes, isso aqui já entra mais detalhado. No presencial, se não conseguir ver melhor, até se quiser levar esses códigos e ver lá trabalhando, né? Muitas vezes não dá para fazer na fresa, igual o Juscelino falou, mas dá no torno. O professor para, mostra no torno ali como que vai ser feito na prática, né? Ou
dá também para ver nos pormenores, no site do Senai Play tem muita coisa também sobre isso. Alguns deles você também, como que você descobre fazendo num simulador e vê que não deu a medida que você queria. Ah, tem uma diferencinha aqui, o que foi? Compensar o raio. Então você tem que compensar o raio para que lado? Para a direita, para a esquerda, o que você está usinando, sentido horário ou anti-horário. E esses detalhes você vai pegando mais com a prática. G53, o ponto zero máquina, você define onde que está esse zero máquina. G54, primeiro deslocamento do ponto zero. G55, segundo deslocamento, assim vai, né, até o G59, que é o sexto deslocamento do ponto zero. G63, corte de rosca com mandril de compensação. G64, modo de corte. G80, anula ciclo fixo. G81, ciclo fixo para furação simples. G82, ciclo de furação com tempo de alisamento. Assim vai. Ó, rosqueamento aqui, G84, né? Rosqueamento à direita. G90 e 91 a gente acabou de ver. Outra coisa legal aqui, ó, 94 e 95. Se o seu avanço você está medindo em milímetros por minuto ou em milímetros por rotação. Cada rotação ele vai adentrando, né? Se for né? 1 milímetro a cada uma rotação. Ou se é 1 milímetro por minuto. Depende muito da dureza, ferramental e tudo mais, definição. Funções M, parada do programa, M00, parada opcional M01, fim de programa, M02, M3, liga o eixo da árvore no sentido horário, M4, liga no anti-horário, M5, desliga o eixo árvore, M6, lembrando que esses comandos são do FANUC, tá? M6, troca automática de ferramenta, M7, liga o óleo refrigerante, M9, né, desliga esse óleo, M19, parada orientada do fuso, M29, execução de rosca rígida, M30, fim de programa, M98, chamada de subprograma e M99, fim de subprograma. Tem alguns dados tecnológicos aqui, ó. Programa número 100, O, né, 0100, número do programa N, número da sentença, também N05, sentença número 5. T, M6, que é a troca, né? O número da posição do magazine de ferramenta. Então aqui, ó, T01M6. Posiciona a ferramenta número 1 no eixo árvore. G43H, alguma coisa, né? Chamada do corretor de comprimento de ferramenta. Então, ó, G43H1, define o corretor de comprimento da ferramenta número 1. O D, definição de corretor de ferramenta. Então, eu chamei G41D01 ou G42D01, define o corretor de ferramenta número 1. S é a speed, né? S500, quer dizer que você está trabalhando com 500 RPMs. O F é o avanço, F100, né? O avanço é de 100 milímetros por minuto se você está usando aqui, ó, G94. Se você chamar no G95, seria por rotação. Aqui, ó, nosso avanço e fim do bloco. Então, os caracteres parênteses permitem inserção de comentários. Os caracteres que vierem dentro de parênteses são considerados comentários e não são, como fala, a nossa EHM não considera eles, né? Serão ignorados pelo comando. Para facilitar a identificação do programa, recomendo-se inserir um comentário para definir o nome da peça que está sendo programada. Ou muitas vezes também colocar o nome da ferramenta que você quer chamar. Porque você coloca T1, T01, 02, 03 no seu simulador, no seu CNC. Quando outra pessoa vai fazer, tem que colocar qual é a ferramenta que você está chamando de T1. E então por isso que a gente usa esse parênteses, né, para fazer esse ajuste. Então ali, ó, O1965, peça prova. Então aqui que a letra O faz, chama esse programa, né, o número do programa. Aqui já a definição dos parâmetros de corte. Então trata-se de definir as grandezas numéricas que devem ser utilizadas na programação para facilitar a obtenção de uma usinagem de boa qualidade. Então para se obter um bom corte, é preciso, além da ferramenta adequada, utilizar também os parâmetros de corte adequados. Isso faz com que se dê uma atenção toda especial a essas grandezas. Então, rotações por minuto, determinado pela velocidade de corte específica de cada material e ferramenta utilizada. Estes valores são encontrados geralmente em tabelas fornecidas
pelos fabricantes de ferramentas e se calcula através da seguinte fórmula, né? Então, se eu quero saber qual a rotação, é a velocidade de corte vezes 1000 sobre π, né? Π é aquele 3,14 vai embora, vezes o diâmetro a ser usinado ou da ferramenta, em milímetros, para fazer esse cálculo. Então, você precisa da velocidade de corte. A gente vai chegar nela. Vou pular aqui para ver a velocidade de corte. Ó. É determinada em função do material a ser usinado e da ferramenta utilizada. É calculada através da seguinte fórmula. Π vezes o diâmetro a ser usinado, né? A ferramenta vezes N, que é a rotação da árvore, RPM, dividido por 1000, para achar a velocidade de corte. E temos o avanço da usinagem. Ele é determinado em função do material ser usinado e da ferramenta utilizada. É calculado através da seguinte fórmula: o avanço vezes, né, que é o avanço da usinagem, que é o avanço por dente, indicado pelo fabricante da ferramenta, vezes, ou o avanço da usinagem, né, FZ, vezes o número de dentes da ferramenta, vezes a rotação por minuto, né, desse processo que você vai fazer. E aqui o nosso sistema de interpolação linear, né? Com avanço rápido, né? Avanço rápido função 0, 0, 0. Essa função realiza movimentos nos eixos com maior velocidade de avanço, disponível para cada modelo de máquina, devendo ser utilizado somente para posicionamento sem nenhum tipo de usinagem. Então, vou usar o 0, 0, vou avançar rápido, porque se você avançar muito rápido ali próximo à sua peça também, você vai ter um risco maior, né? Se você testou, simulou, esse risco você consegue diminuir. Se simulou certinho, né? A máquina tudo igual, fez o zero igual, setou tudo legal, você tem esse risco menor. Mas vou avançar para não esperar aquele avanço ali conforme foi configurado, você usa 0, 0. E G01 para interpolação linear com avanço de trabalho. Então já estou fazendo ali o desbastar, facear, um acabamento, o que for. Então, essa função realiza movimentos retilíneos com qualquer ângulo, calculado através das coordenadas de posicionamento descritas, utilizando-se de uma velocidade de avanço, né, pré-determinada pelo programador. Então, você já definiu lá qual vai ser o seu avanço. Então, aqui, ó, chamou o programa 01, né? O é o número do programa e o texto está exibido dentro do parênteses. N5. Então, eu estou definindo o zero peça. G54, linha 5, né, que seria o número 5, definição do zero peça. Aqui não está em sequência porque ele vai no 7, né? Geralmente é 5, 10, 15, 20. Ou pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Mais comum é 5, 10, 15, 20. Então, no N5, né, a gente definiu o zero peça. O N7, ele faz o deslocamento de segurança para a posição Z150. Então, ele caminha para essa posição. Na sequencial 10 aqui, ó, posição magazine e função auxiliar de troca. Então, a ferramenta 01, né, T01. Depois, no N15, né, ele vem com G43, H01, G00 e a posição X tem. Então, é corretor de altura e o movimento da ferramenta. Então, ele faz a posição de altura. G43 a gente tem lá na nossa tabelinha. Vamos ver lá. G43 ativa a compensação do comprimento da ferramenta. H01. E... Esse movimento inicial aí é só para, vamos dizer assim, regular ela, né? Oi? O Cleverson tá aí, Valdeni também. Esse movimento dela aí é só para ela se conhecer mesmo. É, exatamente. Aqui ele está usando interpolação linear para esse... Tem esse desenho aqui em cima, ó. N60, N20, mas é justamente, né? Posicionamento, estou corrigindo a altura, para que na hora que ela vai fazer o trabalho, ela não... Tem um diferencialzinho ali de 1, 2 milímetros, a sua peça acabada também, às vezes fica fora da tolerância, né? Que a gente viu anteriormente. Então, são comandos aqui para ajuste. Então, vem o G00, avanço rápido, né? Posição X20, aqui, ó, nosso desenho, no X20, então é para cá, né? Seria aqui para baixo. Y30, subindo. Eu tô achando que ele até inverteu aqui, que seria X30, Y20, né? Z50,
Então, ele trabalhou no Z50, para vocês aí para a próxima, para mim seria uma rotação de 1.200 RPM. Aqui eu não vi se ele configurou, né? RPM por minuto ou por, como falou, não é avanço, né? Por minuto per RPM. Ele considerou, né? Esse tá certo, ele tem que definir qual que é o avanço, ó. Se G94 ou G95, não tem aqui no código, então já teria que chamar para fazer, ó. Qual que seria esse avanço? E o M3 queria o eixo árvore. G00, vou avançar rápido de novo. Z10, M08. Então, M08 que a gente viu lá, ele liga o fluido refrigerante, né? No caso que é M07. Pode ter uma diferença aí, né? Então, liga o óleo refrigerante, 3M07 aqui, na apostila está diferente, ou talvez o M08 também faça, que lá está em branco. Esse eu não sei de fato qual que é o código certinho. G01, agora já interpolação linear de trabalho, X2, então esse é o do 10, veio para o 2, com um avanço, né, aqui, que tinha rotação, um avanço de 3.000, então aproximação com avanço programado do ponto de partida. No sequencial, G01 de volta, né, vou fazer interpolação linear de trabalho, X menos 5 e com um avanço de 500. Então, ele faz a penetração no primeiro ponto, continua com G01, ele vai movimentar, ó, ele já entrou na peça, para o X80 e Y65. Interpolação com avanço programado, como se ele viesse para cá, né, fazer outro furo, ele fez o primeiro aqui, agora ele vem fazer o segundo. Então, deixa eu ver se é furação. Ele só entrou no eixo Z, né, então ele entrou na peça mesmo, fez o furo, X2, ele voltou para face da peça com avanço 1.000, retirou a peça de dentro, né, ou retirou a ferramenta de dentro da peça, né, voltou com um avanço de 1.000, G00 movimentou rapidamente X150, jogou ela para fora, né, bem para fora do 150 deslocamento de segurança, né? Por isso que ele fez rápido. Então ele está fazendo para longe da peça. E vem com G53, né? G00, X400 e Y-70, que é o ponto de troca de peça. E no fim ele termina o programa com M30. Então, ó, G53, G00, 00 deslocamento de segurança. G53, ponto zero máquina. Então ele voltou lá para o início, né, o ponto inicial, e ele finalizou o programa. Então a gente não vê ele fazendo o segundo ponto, né? Então o que ele faria? Quando ele saiu da peça, ó, penetração no primeiro ponto estava no, cadê X20, Y30, que teria que ser o contrário, né? Teria que ser no X30, que é aqui, ó, esse deslocamento X e Y20. Aí ele penetrou até menos 5, né? Então ele saiu vamos imaginar que a peça esteja no plano zero, então ele penetrou ali 5 milímetros nessa peça. Beleza, ele teria que movimentar. Quando ele saiu, tá aqui, ó, retirada da peça, né? Então ele veio para o ponto 2, ele teria que movimentar. Se fosse em coordenada absoluta, tá certo, ele veio aqui, ó, para o X80 e Y65. Tá faltando uma linha aqui, ó. Ele tinha que entrar também com G01, Z. Se for 5, né, esse ponto do segundo ponto aqui, ó, teria que ser X menos 5 de novo, e o avanço, mesmo material, mesmo ferramenta, de 500 novamente. Depois desse aqui, ó, do N40, teria que ter o N45 aqui de X menos 5 e F500, que ele já movimentou, né? Ele foi para o 80 no X, 65 no Y, que é esse ponto aqui, e vai lá de novo, né? No caso, se ele for fazer uma furação, aí sim ele retira, né? Vem para o X2 com um avanço de 1.000, e aí desloca com segurança para o ponto zero, né? Deslocamento para o Z, 150, então ele tira daqui, tá do zero, joga lá para cima, desloca lá de cima, porque ele sabe que dali daquele ponto ele não cruza mais com a peça até no zero, né? Por isso que ele faz esse avanço rápido. E ó, G53 no ponto zero, avanço rápido, X400, Y-70, que é o ponto de troca, e ele finaliza o programa.
E assim segue. Então, aqui um dos programas de exemplo, esse material segue, né? E para vocês também tem bastante coisa lá para ver. Que ele já mostra outros pontos. A gente sabe interpolação linear, a gente já sabe coordenada incremental, coordenada absoluta, e ele te dá um exemplo de como fazer isso aqui. Como esse material é focado em fresa, pode ver, né, que sempre é um bloco, base ou algo nesse sentido. Para a SAP 2 vai ajudar muito. Como a SAP 1 vocês já fizeram, né, pedir para vocês seguirem, que está lá na biblioteca, nesse espaço aqui, ó. A biblioteca, o material disponível para visualização. Então, se eu não me engano, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui, ó. Aí, tá bem aqui, que é a apostila CNC e esse material aqui, ó, do Senai Brasília. Certinho? Cleverson, Juscelino, deu para pegar? Acho que o Cleverson ainda chegou um pouquinho depois do sistema de coordenadas. Cheguei, Juscelino, tava um pouco no finalzinho dela, mas deu pra pegar bem. deu para pegar o finalzinho, né? Na próxima a gente pode ver, continuando esse material para o sistema que ele trabalha com raio. Por quê? O sistema de coordenada interpolar, vocês têm é um círculo, um triângulo e uma elipse. O triângulo já conseguiria fazer. Você interpola nesse sentido, depois nesse. Porque se você colocou sua máquina no primeiro ponto e está mandando ele fazer o trabalho, então ele vem desbastando aquilo ali, né? No seu. Agora faltou o desenho na tela, hein? Na sua fresa. Então você vem, faz a primeira volta, né? No seu triângulo, pode até continuar a segunda, continuar a terceira. Depois que você já marcou ele, dali para cima você desbasta tudo, né? No caso, acho que era 5, no dia que eu fiz junto do Cláudio lá, que eu lembro que ele estava presente. Tira 5 dali naquela região, tira 5 embaixo, tira 5 na outra e você já vai ter seu triângulo pronto. Às vezes também você marcar as posições de cada uma delas, né? Apesar que não, a ferramenta não vai entrar. Depende muito do tipo de ferramenta. O normal é vir daqui para dentro. Agora, pensando na ferramenta em si, você teria que ter uma fresa que não fosse na vertical. De qualquer forma, você vem desbastando. Vou te dar um exemplo. Seu triângulo tava. Vamos abrir a SAP aqui? Vai ser mais fácil. Deixa eu abrir ela. A falta de uma fresa CNC lá dificulta demais, que é igual o turno que nós estava com Acelera, dificuldade. né? A gente pegando ele e fazendo, a gente vai desenvolvendo. Agora, só na teórica, E o Juscelino falou disso agora mesmo. Você acredita? A gente tá falando que a questão de ter o CNC lá e você poder usar acelera muito o aprendizado. Porque você está com a teoria, você tem a prática para dar vazão. E realmente aqui o simulador que vai ser quem vai ajudar muito vocês. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Consigo. O que que eu faria? Esse triângulo aqui, ó, dividiria em região. Como eu tenho que começar a usinar, eu já usinava esse chanfro logo, né? Dependendo, se não fosse o caso, não quero fazer ele primeiro. Eu faço um recorte que eu não chego nessa posição de 3,8, né? Vamos dizer que o meu zero tá bem aqui, ó. Eu não chego no 3,8. O movimento, vou colocar antes, né? Vou colocar no 2 aqui, ó. Então eu venho desbastando todo mundo aqui, né? Com 2. Então vamos dizer que o 2 esteja aqui, ó. Desbasto todo mundo que eu sei que ele vai ter menos que 5. Beleza. E desbastei a primeira parte. Então é 1,8 para cá e eu venho e desbasto aqui. Agora já tem que estar tudo certinho, né? Tudo setado, tudo mais. Quer dizer, aqui não, desde o começo. Beleza. Já tenho toda essa face aqui com menos 5, que eu acho que é a altura de cada um desses desenhos no bloco base. Depois daqui, eu faço isso, ó. Eu venho tirar 5 dessa região aqui, ó. Faço um recorte aqui, venho e vou tirando 5, tal, tal, tal. Desbastei aqui também. Aí você vem tomando cuidado para fazer esse ângulo, né? Coordenada interpolar. Como é um ângulo de 60 graus, você vai ter que usar aí um teorema para fazer, ou talvez no presencial, né? O professor tenha uma habilidade maior e consiga te falar uma forma de fazer essa subida aqui, né? Do nosso triângulo, sem ter que ficar uns avanços bem pequenos, né? Então eu venho para cá um tantinho, venho para cá, até que faça esse ângulo de 60 graus.
Se você tivesse a possibilidade de mudar a peça em 60, se ela em vez de ficar assim, ela ficasse mais ou menos assim, aí você já usinava direto e faria reta, né? Essa reta aqui. Aí vai também, você tem a possibilidade de mexer na Morse e tudo mais, por vezes pode ser uma solução. Então vai da habilidade dos instrumentos que você tem, né, para ter essa certeza. E aí você usinaria de forma convencional. Então, em vez de estar inclinada assim, ela ficaria assim, porque eu movimentei o bloco, né? E do bloco tá assim, eu movimento ele um pouquinho para ficar assim. Então, em vez de estar a subida, né, do triângulo, ele fica assim e você desbasta aquele pedaço também. Pode ser uma possibilidade. E aí você vem fazendo por setores, né? Então, aqui você teria que voltar ela para o zero e depois inclinar, em vez dela ficar assim, ficar desse modo para que essa subida fique reta. Então, você pode movimentar em 60 graus também para ela ficar reta e facilitar o seu desbaste. Aí você faria um trecho, ela já movimentada em 60. Então você faria isso aqui, ó. Desbasta essa região aqui. Aí com o triângulo feito, você vai preocupar e precisa da interpolação envolvendo o raio, né? Para fazer essa região. Você já pode fazer essa aqui, né? Recortar também até aqui. E depois vai adentrando. Essas duas você já precisa que faça leitura do material ou aguarde a próxima web, né? Para a gente fazer essas interpolações radiais aqui, ó. E aí sim, com essa interpolação você mata. Esse aqui vai ser mais difícil um pouquinho pela proximidade. Agora esse aqui que tem um raio certeiro de 10, né? Diâmetro de 20, raio de 10. Rapidamente você consegue fazer com a sua fresa. Você recorta aqui para ela entrar, faz ela tocar numa das extremidades e manda ela interpolar em raio, marcando um ponto inicial aqui. E aí só o ouro e termina a sua peça. Mas esse vai dar um pouco mais de trabalho. Como não tem a fresa CNC lá, não vai acelerar o aprendizado, né? Realmente, esse ponto aí vai pesar e vai ter que utilizar o simulador. Mas estava falando com o Juscelino, Cleverson, que lá eles têm um kit didático também. Então, muito Uhum. provavelmente ele vai, como eu falei, ele vai conseguir ajudar vocês lá. Então, assim, eu comentei com o Juscelino, com o Cláudio, que é para pedir ajuda, né? Para pedir para o professor do presencial fazer, né? É. Tem que dar só o caminho, né? É, na verdade, você está no caminho tentando chegar e ele vai te dar aquela peça-chave para você finalizar. Mas a ideia, sim, de fazer por setor, eu acho que vai ser a mais simples. Vamos dizer que você não consiga fazer. Ah, pode falar. E você tem que respeitar esse chanfre aí, não? Nas pontas Aqui, dele. na É. verdade, eu acho que ele não vem com chanfro. Como você vai pegar um bloco base, né? Ah, Você que vai ter que fazer. Mas se isso. ele já vier, Pronto, aí eu falo. você não precisaria, né? É. Aí dá para fazer. Aqui, como você usa faceamento, né? Você pode usar para face. Não, facear vai ter que estar 90. Mas aqui você faz a interpolação linear mesmo. Se quiser fazer um chão. Diz aqui, ó. Tô com minha ferramenta nesse ponto aqui. Você, G1, ela avançando para esse ponto de cá. Então eu isso. coloco a posição. Ah, Ela já faz esse chanfro aí sozinha, só que você colocando dos pontos, né? exato. Aqui também dá para fazer. E eu pensando em movimentar a ferramenta, é só lembrar da própria G1, né? G01. Também. Se Faz a você coloca. interpolação do trabalho, coloca esse ponto e manda ela vir para cá. Ela já vem usinando. Isso mesmo. Só que lembrar de compensar o raio aqui da ferramenta, né? É. Aí vai ter que aprender como que compensa o raio. Então, se você posicionou ela aqui fora, né? Essa Que o triângulo, raio. Ah, pode falar. nessa triângulo envolve raio? Ela não, mas você na sua ferramenta, você não vai poder posicionar a ferramenta, por exemplo, o ponto de centro da ferramenta bem aqui. Você vai ter que compensar o raio, no caso, analisando assim, vendo de cima para a direita, para que ela usine só a borda, porque senão ela vai entrar um pouquinho, entendeu? Ao invés de ter essa medida, você vai ter um triângulo bem menorzinho. Uhum. Então aí aqui vai ter que compensar, ou você tiver um bom olho lá para ver ela chegando bem aqui a ferramenta com o raio dela aqui, né? E aí sim o raio dela tocando, tangenciando essa linha que você vai fazer. Acho que é mais fácil compensar.
É, Que aí compensa, você só bota no código e a máquina faz sozinha. Então esse vai ser o desafio da semana. Hum. Show de bola, Cleverson. Mas é legal que a gente conversa, vê, você já teve um caminho para fazer o triângulo, você já teve um caminho para fazer o chanfro. Agora, meu amigo, você vai precisar da interpolação radial, mas de toda forma você pode fazer quadrado. Um quadrado lá em cima você já pode chegar num quadrado lá em cima, né, do círculo, você já pode chegar no quadrado onde é a elipse e o triângulo você já consegue fazer direto. entendi. Então aí vai ser só um acabamentinho final, né? Se já quiser fazer com Questão formato de quadrado e retângulo. daquela primeira tarefa lá. Eu posso fazer ela direta como se já fosse um acabamento, ou você quer com desbaixo para depois acabamento? É de baixo acabamento. Eu jogo, o simulador faz. Uhum. Pode fazer desbaixo acabamento. Se tiver com dúvida, assiste o final da web aula passada, que teve um colega seu aí que deu um prêmio para todo mundo. Tava naquela aula, Tava tava, o bicho chegou lá, você ficou doido. vermelho igual um Ah, pimentão. aquele dia lá, muitos já tinham feito ela também. Ah, show de bola. Ah, bom demais. Todo mundo já tinha feito, eu fico até mais tranquilo que todo mundo já tinha quebrado a cabeça, que isso que é o legal da SAP. Fechado, Cleverson? Certinho, valeu. Senhores, então eu agradeço a presença aí. O Juscelino acho que caiu, saiu um pouquinho mais cedo, às vezes tem compromisso, né? Estiquei 3 minutinhos aí, mas o Cláudio e o Cleverson também. Agradecer a presença, senhores. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Falou, com Deus. Tchau, tchau.